Vamos lá. Vamos lá, então. Trazer, então, nessa tarde, esse bate-papo, essa entrevista. E essas coisas assim acontecem, né? Com certeza. Mas aqui tem plano B. Tem plano B, temos que ter sempre, né? Sempre. Então tá aí. Tema de hoje, psicóloga, como e quando se forma a nossa personalidade? É isso aí mesmo? Isso aí. Tema bastante polêmico e importantíssimo quando se trata de autoconhecimento. Eu acho que é a base de tudo do nosso autoconhecimento, é saber como que se forma a nossa personalidade, quando que ela se forma e como que a gente interpreta tudo isso na vida adulta, né? O que é mais importante. Então, quando a gente fala de formação de personalidade, a gente precisa levar em consideração que existem em nós, seres humanos privilegiados, diria assim, 3 centros de inteligência. E esses centros de inteligência, eles se formam ainda lá na infância, baseados nas nossas experiências, como nós experienciamos o nascer, a criação, os nossos primeiros cuidados. Então, ainda não existe nessa fase um raciocínio lógico, porque ainda somos bebês. Mas existe nesse período toda uma absorção de sentimentos, de emoções primárias, que a gente já nasce, por exemplo, como a emoção do medo. A gente já nasce com essa emoção porque ela é uma das emoções que nos permite agir diante de uma situação. Já é característica. Isso, ela nos prepara para a luta ou para a fuga. Então, ela já é uma emoção contida no nosso gene, lá no nosso DNA. Sim. Né? Diferente de outras emoções que o Enneagrama traz, né, nos traços de personalidade que a gente vai formando ao longo da infância. No decorrer de toda a infância. Isso. Então, esses centros de inteligência, que são 3, se resumem no centro de inteligência emocional, no centro de inteligência teórico e no centro de inteligência instintivo. E aí, dentro desses centros, desses 3 centros, retratados no Enneagrama, nós temos 3 perfis de personalidade incutidos em cada um. Então, nós temos 3 perfis de pessoas com centro de inteligência emocional, onde tem uma emoção predominante voltada a esse centro de inteligência, que é as pessoas emotivas. Sim. Né? Que no Enneagrama são os tipos 2, 3 e 4. O JB já está por dentro, que ele já andou folhando a apostila. Já pegamos a apostila aí, já demos uma folhada, né? Isso. Se interagir então, com o assunto. Isso. No centro de inteligência emocional estão as emoções do orgulho, da vaidade e da inveja. Porém, é importante frisar que essas emoções, esses nomes, essas nomenclaturas, elas não têm o mesmo significado padrão trazidos pelo dicionário. Elas têm um significado voltado para o âmbito emocional. Por isso é importante fazer o curso para entender de que orgulho que eles estão falando. Do que estão falando isso aí, que vaidade é essa que eles estão falando, né? De que inveja é esse, não é a Depois a gente vai abordar mais profunda a questão do curso, que vai dar uma noção bem melhor. Isso aí. Então, temos um centro de inteligência que é o emocional, temos o centro de inteligência teórico, que também traz 3 perfis, são eles a avareza, emoção da avareza, que está dentro do centro de inteligência teórico, a emoção do medo e a emoção da gula. Que falou em gula, nossa, é comer, né? Todo mundo acha que é comer bastante. Mas não é só isso. Não tem nada a ver com esse termo da gula de comer sem parar, etc. Isso. E temos o terceiro centro de inteligência, que são os instintivos. E aí temos 3 perfis embutidos também, que é a emoção da luxúria, da indolência e da raiva. Tá? Então, são 3 centros de inteligência. Ok, até aí, fácil. Então, o que me leva a crer que algum desses centros de inteligência foi aquele que eu mais me identifiquei lá na infância, ainda sem ter um raciocínio lógico formado. Sim. Mas eu tive sentimentos, experiências de autocuidados comigo que me fez entender que aquele tipo de emoção era a minha predominante. Né? Então, vamos supor assim,
As pessoas que tiveram uma certa experiência, a qual as levou a se identificar com esse centro de inteligência emocional, elas têm um perfil de pessoas mais afetivas, de ser muito mais ajudantes do próximo, elas sempre estão se doando, ajudando e muitas vezes esperando algo em troca. Não digo valor, valores, mas né? atenção, amor, né? Elas esperam essa troca. Essas pessoas também que fazem parte desse grupo das pessoas com personalidade mais emocional, elas também são mais criativas, elas têm uma facilidade de criar, do desenho, de todo tipo de arte, de projetar, de introspectar. São pessoas que introspectam muito mais, então elas guardam um pouquinho as emoções, né? Então, são mais fechadas, são mais... Elas têm características mais específicas para o lado emocional do afeto, né? Do colo, do agradar. Já as pessoas do centro, do centro de inteligência mental, o nome já diz, né? Elas já são mais racionais, né? Não que elas não se conectem com o emocional, mas elas não expõem isso com a mesma facilidade. Né? Então, elas reprimem isso mais. Sim, tem um controle. Isso, na verdade, é uma defesa. Né? A gente vai falar também no Enneagrama, no curso a gente fala das defesas que ocorrem em função do desequilíbrio do nosso centro de inteligência. Então, a gente se apega àquele centro de inteligência porque ali houve um desequilíbrio lá na infância. Esse desequilíbrio pode ter sido um trauma, uma sensação de abandono. A gente vai falar das feridas da infância já, daí vai ficar bem claro. E o terceiro centro de inteligência seria o centro de inteligência instintivo, que são os eneatipos, lá no Enneagrama, que eu falei agora, da luxúria, da indolência e da raiva. São as pessoas mais de ação, né? Então, enquanto os mentais, do centro de inteligência mental, eles ficam mais no processar, no planejar, no analisar, no observar, na dúvida, os instintivos já partem para a ação. Né? Então, eles não perdem todo esse tempo que as pessoas mais mentais dedicam ao planejamento, a organizar, eles já partem direto para a ação. E aí são pessoas que às vezes sofrem, né, porque não planejou e acaba dando um erro ali na frente. E aí para ver, poxa, por que não parei para pensar antes de fazer? Então, é natural dessas pessoas essa característica de logo ir para a ação. E não, para eles é perder tempo, ficar pensando muito tempo, para eles é perca de tempo. Então, vamos agir, precisamos de agir. E assim, esses três perfis ainda se formam lá na nossa infância. E atrelados a isso, a gente sabe que cada centro de inteligência desse passou por alguma experiência que o fez ter esse desequilíbrio advindo lá da nossa infância. E outro fator também, JB, que define muito a nossa personalidade é o meio em que a gente vive. O convívio. Inclusive, desde a barriga da mamãe, desde quando a gente está sendo gerado, a criança já está respondendo, ainda que ninguém vê, ela já responde aos estímulos do meio em que ela vive. Tanto é que se você, vamos supor, tiver o capricho de cantar uma música ou um assovio, que todos os dias você faz do lado da barriga da gestante, a criança vai emitir alguma fisionomia, alguma emoção depois que ela nascer, quando ela ouvir aquele som. Exato. Então, desde o nosso período gestacional, a gente já está tendo formação. Fica ligada em certa música, mas aonde que ouviu, né? Depois de grande, você às vezes ainda associa alguma coisa, né? Uma e a questão também do ambiente mais assim, mais agitado, mais leve, de repente está alguma turbulência, não seja só negativa, mas assim um agito, a criança vai receber lá e começa a ter essa... Ela vai assimilar, ela vai interpretar. Né? Então a gente brinca muito assim, brinca falando sério, porque assim, a criação dos pais, elas têm um peso enorme sobre a formação da personalidade. Porém,
tudo é como cada um interpreta. Sim. Então, o meu filho é estressado, é nervoso. Não é culpa dos pais, sim, é como a criança interpreta aquela emoção. Aquela emoção também, entende? Né? Então é muito pessoal. Puxou para o lado A, puxou para o lado B. Tem isso também? Tem os fatores genéticos, sim. A parte hereditária da família também. A mãe que costuma dizer, né? Puxou o pai, né? Precisa outra parte negativa, né? Esse é uma forma popular, né, de expressar, sim, quando algo não é bom, né? Porque bom, quando é algo bom, daí não faz comparação, né? Já puxa pro seu lado. Exato. Então, assim, são esses dois fatores que influenciam na nossa formação de personalidade. Sim. As nossas vivências e como a gente interpretou isso, e aí teve esse desequilíbrio do nosso centro de inteligência, ao qual a gente tornou predominante. Sim. E isso, horas é bom, horas nem tanto. Quando ele está em desequilíbrio, ele nos atrapalha, sim, em vários quesitos. Isso a gente ensina também no curso. E a questão de fatores genéticos da família, hereditariedade, também o ambiente que a gente vive, cuidado, que a gente nasce, cresce, se desenvolve. Então, assim, falando dos instintivos, inconscientemente, lá na infância, os tipo 8, que é a emoção da luxúria, né, um instintivo, sim, ele provavelmente interpretou que ele não poderia ser vulnerável, ele tinha que ser forte, porque se ele não fosse forte não era bom, e que confiar nos outros não é algo bom. Né? Então, isso vem de onde? Às vezes, uma experiência que ele viveu com os pais, dos pais terem confiado em alguém e não ter tido... aquela situação. Me passaram a perna, né? Me enganaram. Uhum. E a criança cresce vendo aquele cenário, participando daquilo, e ela acaba entendendo que o mundo é assim. Em que ela não pode ser vulnerável em momento algum. E leva isso aí para o resto da vida dela. E aí tem algumas situações em que essas pessoas do tipo 8, elas têm uma tremenda dificuldade de se envolver com alguém, de ter um relacionamento harmonioso, equilibrado, porque ela não pode se sentir vulnerável. Porque elas interpretam que se eu demonstrar afeto, carinho, gentileza, eu vou estar me tornando vulnerável. Então, eu tenho que ser ponta firme. Colocam um obstáculo. Colocam dificuldades, né? Elas limitam o acesso a elas. Então, elas são pessoas mais agressivas, sim, naturalmente, mais da força, né? E tem dificuldade de confiar. E quando a gente não confia na outra pessoa, é muito difícil manter um relacionamento a longo prazo, vamos dizer assim. Sim. Então, resumidinho, tipo 8. Os tipo 9, da emoção da indolência, eles interpretaram ainda lá na infância que se impor não é bom, porque gera conflito, gera negatividade, as pessoas vão achar que eu sou chato, então eu não posso me impor. Eu não posso falar o que eu penso, porque eu vou ser vista como uma pessoa chata, arrogante, porque ela vivenciou alguém lá na família, lá na infância, passando por isso. Às vezes a mãe, ou o pai, uma tia, próximo, um irmão, convívio, uma irmã, né? Alguém do seu convívio que se impôs e disse, não, eu não vou fazer tal coisa. E aí talvez a pessoa escutou um monte de coisa que não foi agradável e a criança passou por uma situação difícil. Quer dizer que se eu fazer isso, então eu também vou escutar tudo isso. Então eu não vou nunca me impor, eu vou ficar quietinha porque eu vou manter a paz com isso. E essas pessoas do tipo 9, elas vislumbram a paz. Elas abrem mão de muita coisa para manter a paz. Mesmo que ela se sente infeliz com aquilo, ela prefere a paz interior dela do que ter que comprar uma briga com alguém, mesmo que ela esteja certa ou no direito dela. Né? Então, a gente sempre, assim, a gente faz brincadeiras com os eneatipos para facilitar o entendimento. Mas eles são, assim, eles têm a força do elefante guardadinha lá dentro. Eles não conhecem a própria vitalidade deles. Que quando aquilo tudo vem para fora, já é tarde demais. Porque aí a caixa d'água já encheu, já derramou, já virou. Isso cai também na perda? Em que sentido? Na perda de repente, numa situação pessoal ou na perda do pai, da mãe.
cai nesse aspecto também? Na verdade, eles são assim para todos os aspectos. Todos pessoal, os aspectos. Profissional, no íntimo deles. Então, normalmente as pessoas do tipo 9 são pessoas muito, a gente fala muito queridas, porque elas não falam não para ninguém. Sim. Porque elas só querem paz. Então, se eu é para te dizer, é o lema deles. Se eu é para te dizer não, e te ver chateado e você brigar comigo, então eu vou te dizer sim. É no trabalho, é em casa com o pai, com a mãe, com os irmãos, em né, todos com a os família, relacionamentos. Com o esposo, com a esposa, em todas as situações. E é engraçado que quer paz. Quer paz. Esse perfil, por ter essa dificuldade de se impor, eles às vezes no âmbito profissional acabam que se sobrecarregam. Né? Porque todo mundo vem e fala, fulano, faz isso pra mim, Beltrano, faz isso pra mim, né? E vão acumulando na mesa dele, né? E ele não quer se impor para não comprar uma briga, e ele vai engolindo aquilo, engolindo. E quando ele explode, e para falar que ele não vai fazer, aí vem a força inteira do instintivo, atropelando tudo. Então, eu conheci... E daí é confundido, né? Sim, exatamente. Aí é o agressivo. Olha só que agressivo. Exatamente. Mas às vezes ele aguentou 20 anos assim. Né? E não só a parte profissional, né? Mas também nos relacionamentos e na parte familiar também, né? Exatamente. Às vezes aquela pessoa boazinha e tal, vai fazendo, vai levando. Vai engolindo. Né? E quando diz um não, as pessoas estranham. Inclusive... Principalmente favores, né? Nossa, faz favor, sempre tem aquela pessoa direcionada, né? Sempre. Aquele que não fala não, né? Não Porque fala ele sempre não. faz tudo. Inclusive, a gente concluiu o curso agora há poucos dias de uma pessoa do Enetipo 9 que me relatou essa situação de dificuldade de dizer sim ou não, de decidir. Eles têm uma grande dificuldade de tomarem decisões também. E quando a pessoa percebeu o quanto isso estava afetando a vida dela em todos os sentidos, profissional, emocional também, a família dela tomou consciência no curso e começou a fase das neutralizações do vício emocional. O vício emocional é a indolência. Sim. Então, no curso a gente pratica, a pessoa precisa na prática me trazer experiências onde ela está enfrentando esse vício emocional. Porque assim, a gente acha que é fácil, mas não é, gente, porque aquilo vem incutido em ti desde criança. Então, nossa, a partir de hoje eu tenho que começar a decidir. Eu tenho que dizer sim, eu tenho que dizer não, eu tenho que me posicionar. Isso é tremendamente difícil. Difícil, né? A pessoa que tem essa... tendência é empurrar. Não, amanhã eu decido, amanhã eu faço. E vai levando no bico, né? Como a gente diz no jargão popular. E aí essa pessoa começou as práticas do curso e ela tinha que me trazer na próxima aula, né? Senão ela não recebe certificado. Tudo é uma troca. E aí ela começou... completar. Começou a ter posicionamento com a família, de dizer não para certas coisas que antes ela nunca disse, mas que aquilo pesava muito lá dentro, mas ela falava assim, querendo dizer não. E aí alguns membros da família dela disseram assim, nossa, mas a fulana ficou tão chata depois que fez esse curso. E mudou, né? Por quê? Ela trouxe para fora aquilo que incomodava ela lá dentro, né? Ela externou aquilo, mas para ela aquilo estava trazendo uma leveza tamanha que ela falou que nunca se sentiu tão bem em conseguir se expor, se impor, sem ofender ninguém, simplesmente dizer na paz, olha, não posso fazer isso, porque eu não me sinto bem fazendo, portanto eu não vou fazer. Então não dói para ninguém, mas é algo desafiador. Nada é fácil no quesito. Principalmente no convívio familiar, né? E existe todo um conhecimento, né? Todo mundo se conhece diariamente, e daí muda, né? Drasticamente. Radicalmente, né? Mesmo que seja para melhor, mas sempre existe aquele choque, né? Aquela reação das outras pessoas. Né? E as pessoas também viciam no seu bom... Com certeza. Né? No seu bom grado de sempre estar ajudando. Fica mais fácil, né? É cômodo, de certa forma. Fácil, então vamos pedir para o fulano que ele sempre faz. De repente o fulano despertou. Agora ele não faz mais, mas agora é chato. Exatamente. Tem que ter o plano B daí, né? Tem que ir aos poucos, Tem que ser aos poucos, né? Então, procurar outra alternativa. A gente orienta que a pessoa comece as neutralizações com aquilo que mais está incomodando ela.
Então, por isso dá essa reverbera de uma forma tão drástica, né? Radical, e as pessoas não estão esperando isso. Não estão preparadas, porque quem faz um curso esperando que você vai mudar, assim, de uma hora para outra? Sim. E o mais bacana é que uma vez que você aprendeu e sentiu que é bom, você quer continuar. Continuar, né? Então, você não para mais aquele crescimento. E tudo é a questão do indivíduo, né? Você tem que estar bem para você ter relações boas, né? Tanto familiar, como profissional, como pessoal, né? Então, Exato. é o indivíduo. Ele não que tem que pra resolver. Onde correr. Não tem para onde correr. Ele não tem para quem ele pedir ajuda. Ele precisa fazer por ele. Sim. Né? E a vida é assim. Se a gente não fazer por nós, né? O outro não vai vir te entregar com a bandejinha. Olha, a partir de hoje, sua vida está resolvida. Sim. Né? Nem pode ser assim, senão perde o sentido, Sim. né? É. E aí vem os tipo 1, que é a emoção da raiva. É uma emoção bastante forte, instintiva. E essas pessoas que têm esse perfil, e tem muitas, e isso é bom porque são pessoas que são muito, vislumbram muito a organização, a perfeição, né? Então, essas pessoas fazem relatórios, elas fazem projetos tremendamente bons, né? São pessoas técnicas, objetivas, diretas, né? E normalmente quem é desse perfil, ele entendeu lá na infância que errar não é bom. Errar não pode, porque, veja bem, teve um caso de um aluno meu do curso que ele tirava notas de 8,5, 90, 9,5, sempre foi um aluno, digamos, bom, conhece, né? Um bom exemplo de estudo. Sempre conheço. Mas, quando ele trazia as provas para casa, né, que na época os pais assinavam a prova e tal, os pais diziam assim: olha, filho, foi muito boa a sua nota, mas olha que pode ser melhor ainda se você se dedicar mais, porque você não pode errar. 9,5, E era um aluno bom. Você viu que você errou uma coisa simples aqui? Tipo, na maturidade do pai ou da mãe, aquilo era simples. Mas para a criança de 10, de 12 anos, aquilo não era tão simples, né? Assim, né? Senão não tinha errado, não teria errado. Então, ele entendeu que errar não é bom de nenhuma forma. Tirou 9,5. Pode ser melhor. Nossa. Pode ser sempre melhor. Não digo que os pais não devem estimular nesse sentido. Claro, é sempre bom. Mas que não possa ser, que não deva ser maciçamente. Né? E não havendo reconhecimento. Né? Porque existem pais que reconhecem, né? No caso dele, mesmo reconhecendo, ele se tornou uma pessoa com a emoção da raiva predominante. Porque ele não, vamos supor assim, o reconhecimento era pequeno comparado com a cobrança. Né? Então, assim, foi maior, né? A cobrança, ele interpretou, maior. A cobrança ele assimilou mais. Foi latente a cobrança, né? Enquanto que o reconhecimento ouviu, canalizou, sumiu. E essa pessoa se prejudica, né? Porque se ela, de repente, ela verifica que errou, mínimo que seja, mas para ela o mundo sofrimento enorme. Inteiro caindo. Por exemplo, essa mesma pessoa, quando ela fez o TCC da faculdade, tirou 98 no TCC. Nossa, um notaço, né? Sim, uau, muito bom. Mas ela se sentenciou, mesmo assim, porque ela errou uma letra de ortografia, passou batido. E até o corretor ortográfico do Word não pegou. Não percebeu. Nossa senhora, mas se sentenciou por anos com aquilo, porque se não fosse aquilo, teria tirado 100. Uma letra. Você veja só. Então, como isso vem de forma, assim, avassaladora, a vida da gente inteira. Até que você faz o enneagrama e percebe. E às vezes, que a gente fala sempre que não é por acaso, às vezes um sinal desse, às vezes é um alerta também, né? Exatamente. É uma atenção que depende de opa, né? Será que precisa tudo isso? Será que o 100 resolveria? Né? O 100 vai me tornar uma pessoa melhor? O 100 vai ficar, de repente fica guardando por mais tempo, né? Aquilo que de repente poderia resolver, assim, tirasse 98, 95 e tivesse mais estabilidade na sua... Eu prescrevi alguns exercícios para essa pessoa, no sentido assim, eu preciso me sentenciar tanto por algo tão pequeno. O que mudaria na sua vida? Pensa com você, não precisa nem me responder. O que mudaria na tua vida hoje
Se você tivesse tirado 100, tirando 98 ou 100, o que a mais agrega na tua pessoa, enquanto ser humano, enquanto mãe, né, enquanto filha, enquanto profissional? É só você que se culpa por isso. Essas questões que são levantadas também no curso. Exatamente. Dá aquele estralo Vai e vamos, lá busca outro no caminho. fundinho pegar o que está incomodando. Então, é por isso, JB, que eu entendi a necessidade de formatar um curso aliado com a psicoterapia. Porque aí surge uma situação que o cliente traz, a gente já trabalha aquela demanda. E eu já trago exercícios, já trago desafios para a pessoa ir em busca e desenvolver aquilo. Sim. Porque às vezes é uma coisa simples, mas precisa de apoio, né? E assim então, seguimos. É por aí, né? Tem que... Esse é o caminho. Esse é o caminho, né? 14 horas e 37 minutos, estamos nessa sexta-feira recebendo aqui a psicóloga Silvânia, trazendo aqui um tema muito importante e assim, bem interessante, porque se você está se identificando com alguma situação, né, é importante, né, debater, pedir mais esclarecimento, depois a psicóloga vai deixar aqui seu contato, vai falar do curso, que é muito importante você fazer esse curso, que vai te dar aí soluções, né, tanto no âmbito pessoal, profissional, tenho certeza que vai, com certeza, aí, melhorar toda a sua vida, né? Isso mesmo. E pode... Seguindo, né? Então, vamos lá agora para a tríade dos emocionais. Emocionais. Isso, até agora a gente falou dos instintivos. Isso. Os da ação. Agora, como que as crianças da tríade emocional? Não, eu digo que cada um na sua proporção, não tem um tipo perfeito. Cada qual é cada qual. E nenhum que é só problema, então é um equilíbrio, né? Sim. Todos precisam de tudo, inclusive nós temos todas essas emoções. Só que devido a esse desequilíbrio do nosso centro de inteligência, nós tendenciamos para uma emoção ser mais intensa, mas tendo apoio de outras, né? Nunca sozinho. Né? A gente nunca está sozinho. Muito bem. Nem nas emoções. Nem nas emoções. Exato. Então vamos lá, os tipo 2, que é a emoção do orgulho, eles interpretaram lá na infância que ter necessidade própria não é bom. Eu não posso precisar de ajuda, eu tenho só que ajudar. Minha obrigação é só ajudar os outros. Para mim, não preciso de ajuda. Jamais, eu me viro, eu dou um jeito. Então, esse é o orgulho dos tipo 2. É uma negação de permitir a si ser ajudado. Eles se negam a receber ajuda, mas, em contrapartida, eles desejam ajudar Deus e o mundo para que, em troca, eles sejam vistos, valorizados, amados, entende? Então, não é maldade, é personalidade, entende? E aí as pessoas pensam assim, ai, que fulana falsa, né? Ela ajuda todo mundo só para ser paparicada. Gente, não tem nada a ver com isso. Personalidade, isso não se mede, isso não se julga, isso se acolhe. Então, quando a gente faz o enneagrama, o julgamento, meu filho, te dá um tapa de cada lado da cara, no bom sentido. Cai no chão. Você é desmontado, literalmente. Então, você consegue entender, quando você faz o enneagrama, que existem pessoas com 9 tipos de personalidade, que não vão ser todas igual a você. E cada uma dessas tem as suas peculiaridades, as suas características positivas e negativas. Né? Então, assim, ao mesmo tempo que os tipo 2 são essas pessoas dispostas a ajudar Deus e o mundo, em troca do quê? Só de amor, de afeto. Essas mesmas pessoas em trabalhos, eu já até tive casos assim, quando eu dei cursos em empresas, que elas sofriam muito porque elas não sabem dizer não, como os 9, e elas aglomeram pilhas de serviço para mostrar que são capazes. Entende? Então, elas passam do horário sempre, né? Elas não falam não pro patrão, porque o patrão pode achar que ela não é tão boa naquilo, e aí eu vou ter alguém querendo meu lugar, então eu não posso dizer que não. Cada vez mais recebendo. E chega um ponto dela se cansar tanto, dela pedir a conta. Porque ela não aguenta mais e ela não consegue pedir ajuda. Não é porque ela não quer, é uma dificuldade desse perfil. De falar, olha, o JB, eu tô com uma infinidade de coisas aqui, será que você pode me dar uma mão? Pra mim não dói, mas pros dois, pros tipos 2, do orgulho,
falar que precisa de ajuda, poxa vida, é pesado para eles, é pesado. Então aí as pessoas tendem a o quê? A julgar. Olha lá o fulano, ó, fulano quer levar o mundo nas costas. Porque essa é a frase que define eles. Eles de fato levam o mundo mesmo nas costas só para não dizer não, para não botar assim, a virtude deles em xeque, né? Que eles são pessoas muito trabalhadoras natas, né? Sim. Então eles têm essa dificuldade, né? De dizer não e acabam levando o mundo nas costas, sobrecarregam literalmente. E às vezes até em família, né? Sim. Aí, vamos supor assim, eu tenho uma aluna que sofria muito com isso, porque ela queria tomar todas as frentes, né? A frente financeira da família, a frente da casa, a frente familiar, a frente da escola, tudo eu faço tudo, eu resolvo tudo. Sim. E ela já estava numa exaustão tão grande e não sabia para onde correr mais. Aí veio e fez o enneagrama, o esposo veio e fez também. E em um dos encontros nós fizemos com o casal junto. E foi onde se abriu a caixa preta que o esposo relatou, mas olha, eu não tenho como ajudar. Eu não tenho espaço, eu não tenho por onde chegar, porque ela absorve todas as frentes e eu não consigo adentrar no mundo dela. Ela é tão eficaz, ela é tão capaz que eu me sinto pequeno. Então eu me encolho, eu me fecho. Olha só, chegar a esse ponto do marido expor essa situação é porque ele também já estava no limite. Não tinha espaço, não tinha para onde correr. Não tinha vez para ele, né? Porque a mulher era tão eficiente, e eles são mesmo, né? Sim. Todos os dois são muito eficientes. E ela, inconscientemente, ela abraçou tudo. E o marido estava ali de coadjuvante, né? Igual um bibelô, sem utilidade, se sentindo fútil. Sim. Então, veja só, é uma situação em que as pessoas que estão não se veem assim, eles se veem o quê? Eficiente, né? Eficazes, eu estou resolvendo tudo. E vai agravando a situação, né? Tanto para ela como para outra pessoa, né? Exatamente. Então, às vezes, mesmo inconsciente, está ali absorvendo tudo, pegando tudo, que nem nesse caso, né, do casal, foi atrapalhar o esposo, né? Então, e já era um casal de 15 anos de casamento. Sim. E você vê, ainda não havia intimidade suficiente para o esposo abrir o coração e falar, olha, minha querida, deixa que isso aqui eu resolvo, você preocupa-se só com isso? Pode ser? Vamos fazer assim para ficar bom para nós dois? Haver essa negociação, esse diálogo, que é algo que está muito apagado. O outro vai cabecear, né? Exatamente. Quando você casa, você está fazendo uma sociedade com alguém. Então, precisa haver divisão, precisa haver diálogo, precisa haver espaço para os dois, né? Porque se só um brilha, o outro fica lá, ofuscado e triste. Então, os dois precisam caminhar juntos, de mãos dadas, olhando para o mesmo foco, para o mesmo destino. Né? E assim. E essa abertura do diálogo, né? Se não tem como dialogar, aí fica mais difícil. Mais difícil, né? O diálogo é tudo. Né? O nosso ouvinte aqui participando da nossa programação, boa tarde, estou acompanhando toda a entrevista, muito importante, cada tópico, parabéns. Um abraço forte, Ruber, aqui do Santa Maria. Um abraço, Ruber, tudo de bom aí para você, ótima tarde. O pessoal aí participando, gostando da entrevista, né? Obrigada, então, Ruber. Esse é o pessoal aí, importante. Alguns tópicos o pessoal vai se achando, vai achando importante, e é isso aí que faz a entrevista, o bate-papo, de trazer aí assuntos que realmente possam entrar em cada um, né? Quem sou eu desses 9, né? Quem sou eu desses aí, Quem sou eu, né? E assim vamos lá. Aí vamos para o tipo 3, a emoção da vaidade, também do Centro de Inteligência Emocional. Essas pessoas com esse perfil, elas identificaram lá na infância que ter sentimentos e identidade própria não é algo bom. Poxa, se eu demonstrar sentimento para aquele lá, vai me pisar. Não, o negócio é ser frio mesmo. Vamos continuar assim que tá dando certo, né? E aí, o que acontece? Eles acabam criando formas de defesa conforme a situação. Né? A gente chama os tipo 3 de camaleões do enneagrama, porque eles se adaptam a tudo e a todos. Então, isso também tem uma vertente positiva, né? Porque, por exemplo, enquanto algumas pessoas, quando você fala de meta, sai correndo e nem olha para trás, dá um desespero, os tipo 3 é música para o ouvido deles você falar meta, porque eles vislumbram resultado.
são pessoas que olham muito para o resultado, para a própria autoimagem, se preocupam muito com a imagem que eles estão passando para as pessoas. Então, eles se adequam conforme a necessidade exige deles. Né? Então, vamos supor assim, eu até brinco, porque teve um conhecido meu que fez um curso junto e relatou um amigo tipo 3, sempre é um amigo, né? Sim, primo, um amigo, que ele era contratado para chorar em velório. Nossa. Pensa só, um artista, de fato um artista, porque não é algo fácil de fazer. Exatamente. Mas haja sentimento. Haja sentimento. Mas como essas pessoas do tipo 3, elas conseguem se adaptar e o negócio deles é resultado, eles vislumbram muito o resultado em quesito dinheiro, conquistas, sim, uma casa, um carro, carreira, eles visam o crescimento, vaidade, ser visto, né, pelo sim, que eu tenho e pelo que eu sou. Né? Então, são pessoas que naturalmente são grandes empresários. Por exemplo, o Silvio Santos é visto no Enneagrama como tipo 3, que é um grande empresário de sucesso. Sim. Né? E ele começou pequenininho, né? E tá aí até hoje, cresceu, que todo mundo conhece. Então, os tipo 3, eles têm essa característica, que eles não demonstram muito os seus sentimentos, eles introspectam o sentimento para se defender, né, de algum engano, de alguém se aproveitar deles de alguma forma. Sim. E por isso eles têm a dificuldade de ter uma identidade própria, única. Então, se por hoje você vê uma pessoa do tipo 3, ela tá assim, depois de semana que vem você encontra ela já tá diferente. Ela já mudou. Ou ela te trata de maneira completamente diferente daquela. Não digo que vai ser ruim, sim, pode ser até melhor, mas elas vão se adequando conforme as exigências internas delas. Né? Então, cada situação, uma situação. Então, esses são os 3. Os tipo 4, também ainda da tríade emocional, para finalizar essa tríade, são as pessoas da emoção da inveja. Nada a ver com inveja do dicionário, nada a ver. E essas pessoas interpretaram lá na infância que estar bem ou feliz demais não é bom. Por algum motivo, elas vivenciaram algo onde talvez estivessem muito felizes e levaram uma cortada. Né? E aí murchou. Então, cada vez que eu fico muito feliz, eu levo uma cortada e a pessoa faz o quê? Introspecta. Vai para dentro. A felicidade vai sendo guardada, a ponto, JB, em vida adulta, essas pessoas serem o muro das lamentações. Nossa. São pessoas muito deprimidas, que se deprimem facilmente, que valorizam só o que foi o passado. Lá na minha infância era legal. Nossa, minha infância era maravilhosa. Hoje nada é bom. Então elas se apegam muito ao que viveram no passado, devido a essa experiência de quando estar muito feliz, demonstrar uma alegria, alguém cortava eles. Então pode ser, tipo, às vezes uma mãe que tinha um perfil assim, e quando via o filho muito ali, alegre, feliz, tipo, não vai se animando muito não, que o mundo não é um mar de rosas, exatamente. Vamos devagar, né? Dava aquela gelada. Então, a criança cresce aprendendo que eu não posso demonstrar quando eu estou feliz, já que o mundo não é tão bom assim, eu vou guardar para mim. E vai guardando e logo ela não vai mais acessando aquilo. Aquilo vai adormecendo, vai esfriando e ela não acessa mais. E aí se torna um ser deprimido ou que se deprime muito facilmente. E aí, em contrapartida, essas pessoas, por introspectar totalmente a sua alegria, as faz serem, assim, as rainhas, os reis da criatividade. Então, são pessoas naturalmente que se tornam profissionais nas áreas de desenho, das artes em geral, né? Que são pessoas natas para criar coisas diferenciadas, únicas. Que a grande paixão dessas personalidades tipo 4 é ser único. Né? Então, você vai ver muito estilista, criadores de moda, né? Personagens de artistas, muitos artistas, cabeleireiros, tem muitos nessa área,
eles se dão muito bem na profissão que eles se dispõem a fazer. Sim. Porque aquilo é nato deles, né? A criação. Muito bem. Então, partimos para a tríade dos mentais, teóricos, observadores, planejadores. Vamos lá, o tipo 5, que é a emoção da avareza, e essa avareza aqui não tem nada a ver com a avareza de dinheiro, de ostentação. Sim. É a avareza por conhecimento. Então, as pessoas do tipo 5, elas são, vamos dizer assim, o termo apropriado, elas mergulham em livros, enciclopédias, sites de pesquisa e busca. Elas querem saber de tudo um pouquinho. Até eu brinco, eu tenho um amigo que é tipo 5, eu falo pra ele assim, nossa, se eu falar de turbina de avião, você vai saber falar, né? E ele é formado em administração. Mas se eu falar, ele vai saber falar. Então, assim, são pessoas que elas não vou dizer que não gostam, mas elas evitam um tanto o contato com muitas pessoas. Então, elas preferem estar em ambientes mais quietos, reservados. mais reservado, estar mais sozinho do que com mais pessoas junto. Então, é aquela pessoa que vai numa festinha de amigos e de parentes, ele se isola do restante do grupo, ou ele vai embora sempre mais cedo, né? Então, por quê? Porque na característica dele, de criança, ele interpretou que se sentir ou estar à vontade no mundo não é algo bom. Então, ele se fecha no mundo dele. Então, quando ele está lendo, ele está sozinho no mundinho dele. Sim. Né? E vai embora. E se deixar sozinho no quarto, nem precisa comer. Fica lá com os livros e videogame, né, internet. Então, são pessoas que se anestesiam do mundo paralelo nos estudos. Então, são pessoas extremamente intelectuais, inteligentíssimas. Um exemplo clássico de tipo 5 é Bill Gates, que realmente era um gênio. Né? Tem outros mais, que também são desse nível aí também. Então, para eles, estar à vontade é algo que incomoda. Então, eles se recolhem, eles vivem mais solitários. São pessoas que também têm dificuldade de tomar decisões porque eles pesquisam demais. Né? Nossa, para comprar um carro são meses, anos pesquisando, sabe? Tipo, quase tem que lançar um especial. Especial de tanto porque eles pesquisam tudo. Daí, quando eles vão comprar, vamos supor que vão numa agência comprar. Eles perguntam do carro pro vendedor, mas eles já sabem tudo. Né? Eles já sabem mais que o vendedor. Ele estudou o motor minuciosamente, todos os detalhes. Então, ele só pede por educação, mas ele já sabe tudo que tem. Então, você para pensar, já tá bem no dia a dia. Você nunca sabe com que personalidade você está lidando. Às vezes, você conversa com alguém e pensa assim, nossa, mas que pessoa quietinha, né? Como ela é tímida. Porque ela vive aqui dentro da mente dela. Né? Ela não se conecta ao emocional tão fácil como outras pessoas. E aí vem o julgamento. Nossa, que pessoa esquisita, parece um robô, não. Mas o porquê que ninguém faz é se perguntar por que a pessoa se comporta assim. Então, pensa bem, uma criança com esse perfil, os pais sofrem muito porque na escola, naturalmente, elas não querem interagir. Elas preferem ir na biblioteca na hora do recreio, estudar, pegar um livro. Veio um livro na biblioteca, nossa, é a primeira da fila a pegar. Entende? Então, eles não são daquele de sair correndo, jogando bola, empurrando. São pessoas quietinhas, tranquilas no seu jeitinho de ser, sabe? Que não tem essa necessidade de mostrar para o mundo quão inteligente ela é. Ela estuda para ela, sabe? Então, pessoas que são maravilhosas, mas têm esse sofrimento, né? De se relacionar, de convivência. Então, aí o Enneagrama traz isso para a pessoa e ela começa a se sentir, tipo, nossa, se conectar com aquilo. Nossa, parece que está falando de mim, né? Nossa, começa a demonstrar. Você está me desenhando. Está demonstrando ali, né? Ela está se vendo. A realidade dela. A realidade dela. Já teve pessoas, assim, que eu dei curso e que a pessoa falou assim, nossa senhora, você me descreveu perfeitamente. Se encaixou. O chapéu serviu. Serviu. Mas eu não me via assim.
Mas não naturalmente consegue, né? Não se consegue, vê, né? Porque é a minha sempre tem as ferida de também, infância, né? né? Eu não sou assim, né? É eu a defesa, assim, nossa defesa. O ego fala mais alto. Ego, né? Esse ego é complicado, ele é danado. Né? Esse ego é complicado, hein? Ele é um vício inconsciente. E o ego faz cegar. Cega e só busca defesa. Ele te arma, sabe? Ele te deixa sempre com a pistola armada, pronta para atirar. E ele sempre é negativo? Quase sempre. Quase sempre. Quase sempre. Raramente. O ego, ele é bom porque o lado positivo do ego é que ele te joga para cima. Ele eleva a tua estima. Faz buscar. Isso. Mas, de repente, eu quero uma conquista positivo. De um trabalho, de um carro novo, de uma casa que é nova. capaz, Né? De repente, ele vai buscar isso aí, então serve como impulsão. E, ao mesmo tempo, ele te sacaneia. Dizendo que você não é capaz. Melhor desistir. Então, veja só. Ele te põe para cima e te joga pro chão da mesma velocidade se você não se policiar. E também não cai na realidade? Cai quando você busca autoconhecimento. Não, por exemplo, vou lá buscar lá, eu quero comprar uma fazenda, mas não tem condições de comprar uma fazenda. O meu ego tá, eu busco, pesquiso, né, faço todo, né, mas eu sei que eu não vou conseguir. Mas o ego também, não, eu vou conseguir. E aí vem o seu senso de realidade junto, né? Junto, né? Mas daí não cai na realidade. Não é só o ego. Não cai. Você vai cair nas peripécias do ego. Daí vai fica cair, até a hora aí você vai sofrer. A hora que aí você vai descobriu o danado, daí começa a cair na realidade. Você faz a compra da fazenda. Chegou a hora de pagar, vai tirar cadê? de onde? Aí o seu ego vai fazer o quê? Como é que você foi fazer isso? Mas como é que você não parou para pensar? Daí começa a te julgar. Aí você se joga para baixo, fala, nossa, eu sou... Por isso que serve eu não pensei também, nisso? Eu coloquei só um exemplo, mas isso serve em todas as questões. Todas as questões. Pessoal, profissional, né? Como, por exemplo, se envolver com alguma pessoa, né? Mas como que eu não percebi que aquela pessoa ia fazer isso comigo? Porque você está sendo um funcionário do seu ego. Conduzido. Quando você é um funcionário do seu ego, você não avalia os prós e os contras. Você avalia aquilo que lhe faz bem, aquilo que lhe convém. Então, você vai cego. Aí, meu filho, quando você leva uma repada na cara, daí você senta e pensa, poxa, por que eu não pensei antes? Olha aí, não precisava ter sofrido desse jeito. Aí as pessoas param para pensar. Quando o ego murcha, o id e o superego entram em ação. E daí? E aí você se questiona. Aí vem os prós e os contras. Opa, peraí, não, mas você fechou os olhos e foi cego. Tem que buscar agora? A estrada. Por isso que eu falo para você, a cautela é necessária sempre. Nós vamos falar de um perfil daqui a pouco que é o extremo da cautela, que até atrapalha. Mas, em contrapartida, alguns não têm cautela e outros têm demais. Então, o equilíbrio é o que a gente consegue acessar quando tem o autoconhecimento. Né? Então, todo mundo fala de autoconhecimento, mas quantos sentam e param para, de fato, se conhecer? Então, na verdade, o que a gente está conversando, né, trazendo esse bate-papo, essa entrevista, é buscar isso aí através desse curso psicólogo, né? Buscar o autoconhecimento, assim, a fundo, né? Na essência, para trabalhar o que você tem de menos e também o que tem de mais. Tem esse equilíbrio. Sempre o equilíbrio. Em toda a nossa vida, buscar o equilíbrio. Exato. E buscar vou dizer que vai fazer o Enneagrama, agora eu virei um Einstein. Né? Não, buscar, equilibrar nas situações. É devagar e é para sempre. Né? Então, assim... Mas é esse equilíbrio que falo, né? A hora que tá demais, opa. Isso, a hora que tá de menos, se auto-observar e reconhecer. Por isso que o nome diz já, você buscar o autoconhecimento. Eu tô fazendo precisa ter cautela. Não precisa... E precisa reconhecer, né? Ser humilde para reconhecer aonde você tá falhando. Para corrigir aquilo de forma harmônica. Já vamos falar no curso. O curso busca isso aí também? Com certeza. Dá essa cutucada. Isso é a neutralização. Dá essa... Quarto e quinto encontro. Dá essa chacoalhada. Esse puxão. A ripada nas costas que a gente brinca. O tapa na cara. Uns precisam de, né, no jargão popular da ripada e outros de freio, né? Que uns saem correndo e não olham para trás. E os outros vão muito devagar. Então você que está ouvindo a gente aí na programação do Antena 104 dessa sexta-feira,
busca isso aí mesmo, né? Esse curso, essa entrevista, esse bate-papo, vem oferecer para você esse curso de personalidade, né? Para você buscar aí o seu equilíbrio na sua vida. Né? Então, oferece isso aí. Isso né, mesmo. Psicólogo. Então, vamos lá. Mais? Tipo 6, também da tríade dos mentais. O tipo 6 é a emoção do medo. O medo que é a nossa emoção já primária, né? Já vem no nosso gene, vem no DNA. E as crianças, as pessoas que interpretam que confiar em si mesmo não é bom lá na infância, crescem com esse perfil do medo. E aí elas não confiam nelas para fazer nada. Então ocorre muito esse joguinho do ego com as pessoas do tipo 6. Elas sabem que têm capacidade, mas ao mesmo tempo o ego fala para elas que elas correm perigo. Olha. Então a mente dos tipo 6 é uma máquina de pensar. Realmente uma máquina de pensar. Então ele pensa demais que chega a atrapalhar. É tanta cautela, é tanta precaução que ou ele não dá o primeiro passo e não faz nunca, ou ele vai e começa a se alimentar de dúvidas. Mas será? Mas será que vai dar certo? Mas será que eu vou dar conta? Mas será que isso vai ser bom? E começa a se metralhar de perguntas que diminuem a autoconfiança dele, que já é baixa, né? Ele já duvida de si mesmo. Sim. Porque lá na infância ele fez alguma coisa achando que seria bom. E isso não foi bom, não foi interpretado. Aquilo que você fez ali não é bom. Não, isso aí não presta. Né? Ele ouviu isso de alguém para alguma coisa que ele fez com boa intenção. Sim. E aí ele interpretou que, poxa vida, as coisas que eu faço nunca valem nada. Nossa, mas eu lavei o banheiro para minha mãe com tanto capricho, mas a mãe foi lá e me falou um monte de coisa. Mandou eu fazer tudo de novo. E aí o que a criança interpreta? Que o que ela faz não é bom. Sim. Então ela tem sempre que depender de alguém para tomar decisões. Ela tem medo de tomar decisões e não ser assertiva, e aí vem o medo do julgamento. Ah, mas eu não vou nem tentar, porque já pensou se eu vou e não dá certo, todo mundo vai falar que eu sou uma fracassada, entende? Então é medo em cima de medo. Antes de fazer. Antes mesmo de fazer. Então essas pessoas têm dificuldade enorme de tomar iniciativa e abrir um próprio negócio, mas são trabalhadoras natas. O que você der para eles fazer, eles fazem. E até no trabalho, na vida profissional, de repente não muda de trabalho. O que eu estou fazendo tá bom, não vou mudar, tenho a oportunidade de crescer ali, mas eu tenho medo. Não dá um passinho fora da risca com medo. Começa a pensar, não, o que tá, se faz 1 milhão de perguntas e no fim acaba desistindo, porque entre o certo e o duvidoso eu prefiro o certo. Fica ali acomodado. Mesmo que há uma possibilidade de ser melhor. De ser melhor. O receio do perigo, então, o medo de perder. O medo é complicado. O medo é uma emoção, uma das mais complexas do Enneagrama para lidar. Mas tem saída. Tem. E como tem, né? Ou se tem. Chuta o medo para lá. Isso aí. Eu sempre falo assim para os meus alunos, JB, que o medo, ele é uma emoção primária para nossa proteção. No âmbito físico, né? Se a gente precisar se defender de algum bicho, vamos supor, entrou uma aranha aqui, eu preciso me proteger. Então, natural, eu vou sentir medo porque eu preciso me proteger de um certo risco. Sim. Mas esse medo, ao longo dos séculos, das décadas e afins, desde a era da pedra, vamos dizer assim, na época que os homens saíam para caçar, o medo era imprescindível, né? Porque preparava eles para lutar ou para fugir. Mas hoje a gente não caça mais para viver. Caça outras maneiras. Entende? Mas a gente continua criando fantasias mentais em que o medo se apodera. Ele tem um espaço maior do que ele precisa. Sim. Então a gente precisa descobrir isso e colocar o medo dentro da caixinha dele e falar, olha, você fica aqui, que quando eu precisar eu te chamo. Sim.
Fora isso... Usar quando... Na medida. Fora isso, né? você fica quando vai entrar no mar, tem que ter medo, tem que ter o respeito do mar. Cautela, né? Você sabe que é um risco que você corre, né? Que é uma coisa incerta, né? Isso. E assim no dia a dia. Vamos supor, eu recebi um convite para uma entrevista lá em tal lugar. Tem pessoas que acabam nem indo para não ter que decidir depois. Sim. Porque se eu tiver que sair de lá, meu Deus do céu, todos aqueles anos que eu já tô lá, que eu já conheço todo mundo, já tá cômodo, né? Então, os tipo 6, eles gostam daquela questão de já estou ambientalizado, em time que tá ganhando não se mexe. Não se mexe, né? Então, eles são bem céticos nesse sentido, né? E acontece também com pessoas, principalmente às vezes a gente recebe pessoas aqui altamente profissionais, que às vezes ao falar no microfone ou falar, de repente, sabe que todos, né, estão ouvindo, né? Tem pela rádio e tudo, já venham com um certo medo. Sim. Né? Mesmo trazendo uma bagagem profissional, todo o conhecimento do que vai falar, mas medo ainda, né, não se solta, fica preso. Às vezes tem pessoas que chegam até a tremer, não ficam bem. Toda essa situação é causada pelo medo. Exato. Nossa, você deu um exemplo perfeito. Esse medo, JB, ele está caracterizado pela nossa personalidade. Então, ele vem de algo lá da nossa infância. A pessoa pode ser, assim, um PhD naquele assunto, mas quando ela precisa externalizar para outras pessoas, ela fica insegura. Mas isso não é da profissão, isso é dela. É da persona dela, entende? Então, ela precisa trabalhar nela a autoconfiança. Por exemplo, eu conheço... Tudo tem jeito. Tudo tem jeito, mas praticar. Também não dá para colocar assim em apuros, né? Não, então, tudo a seu tempo. Tudo a seu tempo. Tipo assim, devagar, não, você vai lá agora porque tem que ser agora. Não, vai lá agora. Daí você foi. Não, se você falar isso para um tipo 6, você perdeu o amigo. Perdeu, né? Botou pressão, espana, né? Com todo respeito. Eu sou tipo 6, então eu sei do que eu tô falando, tá? Botou pressão. Não parece. Os tipo 6 não gostam de se sentir pressionados. Eles precisam do tempo deles para fazer. Por quê? Como eles fazem inúmeros questionamentos, eles precisam se responder todos esses questionamentos para se sentir seguros. E aí, quando ele sentiu que está seguro, então agora eu vou. Mas aí ele vai, feito um trator esteira, fecha os olhos e vai. E aí ele conquista o que nem ele mesmo imaginava. Entende? Porque ele fica ali, ele é um fruto do próprio medo, sabe? Ele é alimentado pelo medo o tempo todo. Então, ele fabrica pergunta em cima de pergunta, questionamento em cima de questionamento, mais e si, mais isso, mais aquilo. Tem que estar seguro. Ele precisa se sentir seguro. Então, se eu falei para ele assim, eu preciso para ontem, nossa senhora, é desesperador. Não faça isso nunca com o tipo 6, ele precisa do tempo dele. Assim como os 9 precisam do tempo deles para decidir, os 5 precisam do tempo dele para decidir, né? Os mentais mais ainda. Tudo a questão do equilíbrio mesmo. Exatamente, do respeito, da harmonia. Né? Entrega lá o trabalho, quando que você pode entregar? Isso, exatamente. Resolveu a questão. Isso, joga para ele decidir, que aí não tem como ele culpar também ninguém. Vai pensar 1001 vezes, mas vai sair. Isso mesmo. Vai pensar muito, mas que vai sair bem feito, vai. Viu? Então, finalizando a tríade dos mentais, com o tipo 7, emoção da gula, que nada tem a ver com a comilança desenfreada, que a gente costuma ouvir. Os tipo 7, eles interpretaram lá na infância que depender dos outros para alguma coisa não é bom. Então, eu vou lá, eu mesmo vou fazer. E aí, eles têm uma característica peculiar deles, que eles gostam muito de tudo, de novidade, de várias frentes empresariais. Então, por exemplo, eu conheço tipo 7, que ele tem loja de calçado, açougue, farmácia, sabe? Eles são múltiplos, mas é a gula por isso, por multiplicidade de sensações, de experiências. Então, naturalmente, essas pessoas adoram fazer vários esportes. Então, jogam bola, jogam tênis, fazem natação, fazem trilha, fazem uma infinidade de coisas. E em todos os setores da vida dela, pessoal, profissional, de lazer, né? O grande problema está em concluir tudo isso. Porque aí abre várias frentes devido a essa emoção da gula por
a vontade de sentir sensações diferentes, Sim. ele abre várias frentes e às vezes tem limitação de concluir aquilo tudo e vai largando pelo caminho, né? Mal terminou aqui, já começou outro e assim vai. Isso quando ele está na faixa do vício, do desequilíbrio do vício emocional, né? Sim. Então e a pessoa não vê, ela não reconhece isso. Para ela tá tudo certo e segue o baile. E as pessoas que estão em volta, no convívio, percebem que tá tirando para todos os lados e não tá concluindo nada. Então alguém da família às vezes tenta falar e essa pessoa não acredita que ela é assim. Sim. Ela não se vê dessa forma, natural, né? Ela tá no vício emocional dela. Sim. Então eles preferem fazer a frente de tudo e de várias coisas, mas nem sempre concluem isso, né? Quando estão no seu vício emocional. Então eles precisam vir para a realidade, centralizar, pezinho no chão, vou começar, vou fazer o meio e vou concluir. Terminar. Deu certo? Vamos para a próxima página. Entende? Vira uma página quando você terminou de ler a anterior. É mais ou menos esses exercícios que os 7 precisam fazer. E eles, assim como os 6 e os 5, eles também pensam muito, elaboram muito, observam muito. Eles decidem com mais velocidade em função do desejo de experimentar se vai dar certo. Vamos tentar um negócio, vamos ver se vai dar certo, vamos ver como é que é. Entende? Então, eles não têm o medo do 6 internalizado que impede, às vezes, de dar esse passo. Aí eles metem a cara e vão. Né? E fazer para acontecer e não ver o que dá. Eles têm uma habilidade muito grande com quando a gente precisa improvisar. Eles improvisam muito facilmente. Então, é uma habilidade do 7, né? Eles não se pegam num cerco fechado, numa saia justa facilmente. Não, Eles sempre têm um plano B. Sempre tem um plano B. Tá ali na manga. Então, seria basicamente isso que eu traria para hoje, Jorge. Né? Então, isso aí foi um resumo, né? Isso aí. Um resumo total disso aí tudo, né? Isso bastante importante. E tudo isso, né? Que a psicóloga trouxe aqui, tá aí no curso, né? Tudo isso e mais um pouco. E mais um pouco, claro, com certeza. Muito mais. Todo o equilíbrio, né? Então, algumas situações que foi debatida aqui, foi colocada assim meio no resumão, né? De repente, muitas coisas nosso ouvinte não entendeu, né? Fica com bastante dúvida, que nem eu peguei a apostila, comecei a ler, opa, beleza, tá aqui, tá bem, tá aqui, encaixou, tal, mas foi seguindo, já começou a embolar o meio de campo. Né? E daí a gente vai levando e, né? Precisa de respostas, precisa de equilíbrio. Então, é por aí mesmo, né? Então, esse é o caminho. Então, você que de repente aí, ouviu nosso bate-papo, nessa entrevista aí com a psicóloga Silvânia, né? Tem muitas dúvidas, né? Ela já vai colocar aqui à disposição o seu telefone para trazer aí alguns esclarecimentos e fazer esse convite do curso com o Enneagrama personalizado. O que é isso, psicóloga, para a gente encerrar nossa entrevista dessa sexta-feira, né? Isso. É para investir, a pessoa para investir nela mesma. Exatamente. Né? Transformar aí a sua vida profissional, eu sempre digo assim, pessoal. Jota, que cursos em geral, eles sempre são um investimento. É algo que te faz se tornar uma pessoa melhor, mais preparada. É algo que ninguém te tira. Sim. Conhecimento ninguém te tira. Tudo, né? É uma biblioteca eterna. Quanto mais você evoluir, mais fácil as coisas se tornam. Com certeza, né? Quanto mais você se abre para o conhecimento vir, mais você vai expandir. E uma vez que expandiu, não regride mais. E nesse momento que a gente está vivendo, às vezes não é nem para ganhar tanto, né? Para perder menos. Exatamente. É se permitir, né? Perder no sentido de, né? Não só no questão de valores e tudo, né? Isso mesmo. Mas principalmente às vezes que muita gente às vezes tem que trabalhar menos, né? E existe toda essa preocupação, né? Então tem que ter esse preparo também. Com certeza. Eu vejo que você se sentir seguro emocionalmente não tem preço, né? Porque uma vez que você não é escravo do medo, que a mídia planta dentro das nossas casas, pela televisão, muitas vezes, é muita informação intruncada,
que cria o medo e alimenta a emoção do medo. Então, quando eu falo muito desse perfil por ser o meu, então eu aprofundei muito mais nele para eu ter o meu crescimento pessoal. Então, o que eu percebo hoje, Jota, é que quando você caminha baseado no medo, nas informações que você recebe via televisão, que é só coisas negativas, você vibra numa frequência. Tudo, né? Exato, nós somos energia, tanto é que a gente dá choque vez ou outra, né? Eu meio direto, Então, a gente é energia. Então, quando a gente vibra na emoção do medo, tendenciamos a baixar nossa frequência. Quando baixamos nossa frequência, o medo e o estresse se instalam. E eles são emoções imunodepressoras. Canso de falar isso para as pessoas. O medo, o estresse, ele é imunodepressor. Então, o quê? Ele vai deprimir o seu sistema imunológico e vai te deixar suscetível a doenças, como vírus de gripe, esses vírus de rotavírus. Sim. Você está suscetível, porque tua imunidade baixa, você está sensível. E como que você vai medir isso? Você não consegue ver, pôr um medidor em você e ver, vamos ver minha frequência hoje. Isso se sente, entende? Então, quando você tem, de fato, o autoconhecimento, que todo mundo fala, mas na hora de sentar e aprender, todo mundo corre, né? Isso. Eu não vou gastar R$1.000 com isso aí, isso é balela, né? Eu já ouvi isso das pessoas. Sim. O que eu posso dizer? Sinto muito. Eu sinto muito, porque eu tenho de prática o que me fez bem na minha vida, ter autoconhecimento. E foram anos de estudo, vão ser sempre, porque nunca acaba. Né? Então, isso facilita para a tomada de decisões em todos os aspectos. E né? das mais difíceis, sabe? Difíceis, né? Frentes de negócios, caso ou não caso, separo ou não separo, tenho filho ou não tenho filho. Sim. São decisões difíceis de tomar. De trabalho não muda. Isso, exato. A transição de carreira mesmo é uma dos aspectos que mais geram insegurança e medo. Sim, né? E o medo de falhar, de não dar certo. Mas você só vai saber se você tentar. Tem certas coisas que são fáceis de resolver, né? Mas depois... Depende do interesse de resolver. Exatamente. São fáceis, tipo assim, resolveu entrar no trabalho, resolveu, né? Mas para sair, né? Então se torna um apego, são várias situações, né? Então esse curso traz aí para você, então, essa questão aí, né? E como que faz para a pessoa, estou interessado, eu quero saber, de repente eu quero fazer o curso, como que funciona? Então, o curso foi organizado, Jota, para ser entregue de forma presencial para as pessoas. Então, ele pode ser realizado só o interessado e o profissional, como também um casal, né? Vamos supor, o casal quer fazer, eu faço junto com o casal. Se preferir o casal fazer separado também, podemos fazer, né? Fazer só um encontro junto. Sim. E ele está num formato de 5 encontros. Né? Então, são 5 encontros, onde os 3 primeiros nós vamos trabalhar toda a parte teórica, dos centros de inteligência, de cada enetipo, da ferida de infância. Ela precisa saber em qual daqueles ali ela se encaixa. Só que não sou eu que vai dizer isso. É a pessoa que vai se auto-reconhecer ali. Isso é autoconhecimento. Sim. Porque é muito fácil eu chegar e falar assim, você é tal tipo. Você é desse jeito. Isso é falta de ética total no Enneagrama. E outro objetivo é que ele não serve para ficar tipificando ninguém. Sim. Tá? Então, você descobriu o teu perfil? Tá, legal. O que eu faço com isso? Sim. Por isso, tem 5 encontros. Nos últimos 2, nós vamos descobrir o que você vai fazer com isso para você evoluir no teu vício emocional. Então, quais os exercícios de neutralização? Tem um exercício de pintura. Colocar na prática. Isso. O exercício de pintura visa o quê? Eu identificar os teus traços de personalidade pelo desenho. Então, ali a gente avalia nível de agressividade, nível de respeito à hierarquia, várias coisas através do desenho. Isso é um presente que eu dou para o cliente, né? Não é cobrado nada mais. E nesse desenho... é o dia que a pessoa vai bater um martelo. Se descobrir. Eu sou o perfil tal e as minhas 2 emoções que apadrinham essa é a tal e a tal. E as demais acessa esporadicamente, né? Sim. Então, também, né? é o desenho de uma flor que foi desenhada por uma amiga minha que é artista, que é a Sheila Patucci, uma pessoa maravilhosa lá de Vila Nova. Sim. Faz artes incríveis, tatuadora também.
Então, ela criou um desenho específico para essa atividade do Enneagrama. Olha que então, bom. A pessoa vai ter que pintar. Então você, né, que já vai lembrar a infância, vai se preparar aí para pintar também. Caixinha de lápis de cor. Se for fazer esse curso, né? Isso então, aí já o resumo total do que é o curso, né? Um presentaço aí, né? Não vai chegar de surpresa. O que é o curso, bom, né? Exatamente. E como que faz para escrever o contato? A inscrição pode ser realizada de duas formas. Pelo site www.psicosilvaniafreese. Vou soletrar o Freese, que é mais chatinho. É F de faca, R de rato, S de sapo, .com.br/serviços. Ou pelo meu WhatsApp, que é 45 999820203. Muito bem. Então tá aí. Local, né? A gente não falou de local. É local, né? O local, gente, é uma questão assim, ó. Fica mais a critério do aluno do que do professor, né? No meu caso, alguns alunos escolhem ir numa cafeteria, ir lá na praça de alimentação do shopping, por ser ampla, ventilada, ter toda uma estrutura. Um quer pedir um café, pede. Outros preferem mais o aconchego das suas casas. Então, quando é uma pessoa, às vezes, tem alguma comorbidade, não pode se deslocar, ou o casal quer fazer na casa deles. Sim. Então, eu posso me deslocar. Escolha de quem for fazer. Isso, a melhor gente ambiente, negocia melhor local. Sim, tranquilamente. Negocia, pode fazer, de repente, começa faz um outro intercala. Então tá aí, né? Um curso que te dá isso variedade. Não é um problema. Quanto a isso, a gente entra em acordo. Não é fechado, né? Não. E o valor, né? Isso aí, né? O valor do curso, que está no valor promocional e de lançamento de 957. E a apostila, que é o aluno que providencia o xerox. Ou se a pessoa quiser que eu faça o xerox, também pode me comunicar, Esse eu faço. É um custo bem acessível. Bem tranquilo também quanto a isso. Mas eu digo assim, precisa dar o primeiro passo. Depois, ninguém mais te segura. Ninguém mais segura, né? Vai ter que precisar do freio, né? É fantástico, JB, quando a gente faz o Enneagrama, se entende e entende também aquelas pessoas que convivem com você. Sim. É assim, você ganha anos de terapia, né? Com um único curso. Se as pessoas de casa do convívio diário já vão notar a grande diferença, então vai ser diferente mesmo, né? Exatamente. Então vale a pena. Muito bem. É um investimento. Então tá aí, curso com Enneagrama personalizado, tá? E você pode se inscrever também no WhatsApp aqui, 45 999820203. Com a psicóloga Silvane, está à disposição. Tenho certeza que você vai mudar de vida, tanto profissional como, né, pessoal e também, né, emocional, espiritual, né? Principalmente. Se alinha bastante. Muita coisa, né? vai transformar. Vai transformar, né? Por aí. Então, nosso bate-papo, obrigado, psicóloga, fica à vontade. Se quiser marcar mais, aí a gente marca. Vamos alinhar aí, fazer essa parceria, trazer aí, claro, todo o esclarecimento para todos os nossos ouvintes. JB, só tenho que lhe agradecer pelo espaço, pelo apoio. Inclusive, o JB já está matriculado. Já garantiu o precinho de lançamento. E já deu o primeiro passo. Já fez xerox da apostila. Isso sim que é dedicação, né, JB? Questão de poucos dias, decisão tomada. Então, quero muito agradecer aqui todo o espaço, né, ao seu tempo, ao nosso bate-papo. Eu acho que sempre leva conhecimento para as pessoas. Né? Com certeza, eu acho que né? é importante a gente trabalhar nessa vertente, né? Porque a maioria dos veículos de comunicação tem levado mais medo do que apoio para as pessoas. Então, acho que a gente tem que ser diferenciado nesse sentido e manter o foco naquilo que faz bem. Naquilo que transforma, que faz crescer as pessoas. Buscar soluções, né? Exato. Buscar soluções. Focar naquilo que ajuda as pessoas, ter um pensamento positivo, elevar isso aí, né? E conhecimento nunca é demais. A gente não chega, né? Não vai chegar, né? Um fator sem, né? Tiver conquista sem você tiver o seu esforço, né? E nada melhor do que o conhecimento, né? Sempre falo assim, Jota, que se a gente conseguir desenvolver em questão de conhecimento emocional, pessoal, 10% a mais do que os nossos pais tiveram acesso, a gente já está fazendo uma grande missão. Porque os nossos pais não tiveram acesso a muita coisa que nós temos na palma da mão.
E falta o quê? Iniciativa, né? Dá o desapego, né? Um pouco porque as pessoas são muito apegadas ao dinheiro, né? Ai, vai me faltar. Coisa material, vai né? me faltar. Eu resumo tudo na coisa material, se eu gastar milão aqui, vai me faltar amanhã. Sim. Mas a pessoa já está cocriando a escassez. Sim. Então o universo escuta e vai te dar aquilo mesmo. Sim. Agora, se eu olho para aquilo e falo, não, mas isso aqui pode me ajudar nisso, nisso e nisso, eu posso mudar de trabalho sofrendo muito menos e ganhar mais. Opa, então é uma libertação. Exatamente. Né? Ontem mesmo eu soltei aqui uma mensagem, né? Um áudio, até não me lembro de quem que é, menino lá do SBT, e ele falava, né? Né? E se eu partir, né? Se eu partir hoje, alguma coisa assim no sentido, né? Leva o quê? Leva o quê? Então, mais ou menos nesse sentido, o conhecimento. Né? Aqui, para finalizar, aqui, o Huber está participando e pedindo, fazendo uma pergunta aqui, psicólogo, então, para a gente bater o martelo. A pessoa pode apresentar um pouco de cada um desses perfis ou não? Pode. Pode. Todos nós... Huber, né? Huber, todos nós temos as 9 emoções aqui dentro da gente. Mas dependendo do que foi a sua infância, o seu crescimento, o seu meio, você interpretou aquele centro de inteligência como o seu predominante. E junto com aquele centro de inteligência vem aquelas 3 emoções de cada um que eu relatei aqui. Uma dessas 3 emoções é a sua predominância e 2 delas são os seus apoios. Então, o tronco da planta é minha emoção predominante e os galhos aqui, as folhinhas, são as minhas bases, né, que me sustentam também. Então, sim, a gente tem todas elas, só que uma é predominante. Uma que vai à frente. Isso. Sempre tem um corredor a mais. Sempre tem uma mais forte mais e forte. As suas vertentes de apoio. Que precisa, né? Que precisam, claro. Então, beleza aí, Roberto. Tá aí respondido, né? Mais esclarecimento tá aí também, né? O contato da psicóloga, com certeza, também estamos à disposição. Obrigada mais uma vez. Tá? A gente que agradece, claro, você, nosso ouvinte aí da